Buenas, professor Antônio. Sabe que essa semana eu estava fazendo umas contas ali, essas coisas que a gente faz quase todo dia, né? E aí eu pensei, nós podíamos conversar sobre o uso da matemática no cotidiano das missões guarani jesuíticas. Hã? Professor Antônio, como os números se tornaram ferramentas indispensáveis para a organização dos povoados missioneiros e para a evangelização ali desenvolvida? Buenas, Argemiro. A matemática se constituiu num pilar duplo nas reduções, administrativo e religioso. Os missionários perceberam que, para converter os Guarani ao cristianismo, precisavam não apenas ensinar a doutrina, mas também necessitavam estruturar sua vida a partir de núcleos populacionais estáveis. Nesses lugares, a matemática servia tanto para fins práticos, como construir a parte física dos povoados, administrar o cotidiano e organizar o trabalho, quanto para fins religiosos, como ensinar os conceitos da fé católica. E como era a matemática dos Guarani antes da chegada dos jesuítas? Os Guarani tinham um sistema matemático próprio, mas muito diferente do europeu, como conseguimos inferir pelos registros linguísticos feitos pelo padre Montoya, comparados com os registros esparsos que encontramos na documentação histórica jesuítica. Eles contavam basicamente até 4, Peteim 1, Mocoin 2, Borrapu 3 e Irundi 4. Acima disso, usavam expressões retá, significando muitos. Sua matemática era concreta, pensada a partir do corpo humano e de elementos da natureza. Tradicionalmente, os Guarani mediam distâncias com braças, palmos, cotovelos, dedos, pés e passos. Marcavam o tempo tomando como referência o Sol, Quaraí, Quarahã ou Quaraçã, a Lua, Jaçã, as estrelas e as estações. O ciclo conhecido no Ocidente como ano iniciava para eles no inverno, Roã, a partir de quando começava a época do plantio de suas roças tradicionais. Para saber o tempo exato de iniciar o calendário agrícola, guiavam-se pelo curso do grupo de estrelas conhecido como Cabrilhas, Pleiades ou Sete Marias. Intervalos menores eram medidos pelas fases da Lua, mas não tinham o domínio da divisão do tempo em semanas. O conhecimento matemático que possuíam era adaptado às suas necessidades cotidianas, de modo que sabiam aplicar noções de proporcionalidade, aritmética e geometria na construção de casas, barcos, instrumentos de uso cotidiano, peças de vestuário e em seus grafismos. Professor, mas muito interessante. E como os jesuítas introduziram a matemática nas reduções? Foi um processo gradual. Primeiro, precisaram criar termos em Guarani para conceitos matemáticos que não existiam na língua indígena. Depois, implementaram um sistema de ensino sistemático, especialmente nas escolas de ler e escrever. Também, em todos os domingos após a missa, ensinavam a contar em castelhano até 1000, começando com os números em Guarani até 4. Nesse momento, todo o povo contava junto em uníssono dentro da igreja. Para facilitar o contato com o mundo colonial, os jesuítas introduziram o sistema europeu de pesos e medidas, como a vara, cerca de 84 centímetros, para
planejar os povoados, pois as ruas tinham largura precisa. As igrejas seguiam dimensões padronizadas. A légua, aproximadamente 4.190 metros, para medir distâncias. O quintal, 46,025 kg. E a arroba, 11,506 kg, para quantificar o peso. No entanto, as medidas corporais indígenas continuaram a ser utilizadas nos povoados missioneiros. Então, professor, lhe peço que fale um pouco para nós sobre o uso da matemática na administração do cotidiano missioneiro. Os jesuítas utilizavam a matemática diretamente na gestão econômica de seus empreendimentos, registrando uma contabilidade detalhada de todas as entradas e saídas do que era produzido, estocado, consumido ou vendido. Na verdade, a planificação econômica, uma das características dos empreendimentos jesuíticos, dependia do domínio matemático. E nos povoados missioneiros, eles eram ajudados por indígenas letrados que colaboravam tanto no registro quanto na própria administração. Um exemplo marcante disso nos é dado pelo padre Antônio Sepe, que registrou conselhos para melhor organizar o trabalho cotidiano dos indígenas no Tupambaé, os espaços de produção comum dos povoados. Abre aspas. Para governar, os índios nas questões temporais, a experiência adquirida ao longo de muitos anos em diversos povoados me ensinou que o único método eficaz é dividi-lo sempre em equipes, chamadas de quadrilhas. Cada equipe deve ter no máximo 10 membros, ou menos, conforme o tipo de trabalho, e deve ser liderada por um supervisor, o sobrestante ou secretário. Este manterá os nomes dos membros registrados em um vacapã, couro de vaca, marcado com fios, com cada um retirando o seu correspondente, assim como os músicos fazem aos domingos para controlar os faltosos à missa. Ao fim da tarde, após o terço, cada equipe deve prestar contas do trabalho realizado e informar quem faltou naquele dia. Para isso, os secretários recebem uma folha em branco com os dias da semana, onde registram: fizeram 100 telhas, tiraram 50 pedras, trouxeram 90 pedras, assentaram tantas pedras, fecha aspas. Este é um exemplo prático do uso da matemática na administração do povoado. Olha só! Mas aí eu fiquei pensando, professor Antônio, e como a matemática podia servir aos objetivos religiosos? De várias formas. Por exemplo, para dominar o calendário litúrgico, os indígenas precisavam saber contar os dias para acompanhar a quaresma, os períodos de jejum e as festas religiosas. Na realização das confissões, os missionários exigiam que os indígenas soubessem quantificar seus pecados para dosar as penitências ou dar a absolvição. Já no ensino de dogmas, como para entender conceitos complexos como a Trindade, Tupã Borrapã, literalmente Deus três, era necessário que os Guarani possuíssem noções abstratas de matemática. Por fim, no conhecimento doutrinal, os indígenas precisavam saber a quantidade de sacramentos, dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja, de dons do Espírito Santo, além de compreender seu conteúdo, evidentemente. Nós poderíamos explorar muitas outras aplicações matemáticas no cotidiano missioneiro,
Mas esses exemplos já nos permitem entender o quanto esse conhecimento foi central na organização daqueles povoados. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Água de EVT. Obrigado. Interessante, professor. Olha, de fundamento. Graças, muito obrigado.